Olá, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Maia Cidade do Desporto. E atenção, porque hoje temos, diria que, a baliza bem guardada com um campeão do mundo, um percurso enquanto guarda-redes que o levou também a treinar jogadores justamente na mesma posição. Nesta edição contamos com Tó Ferreira. Bem-vindo, muitíssimo obrigado pela presença neste podcast. Começo por te perguntar se o facto de seres guarda-redes foi aquilo que se pretendia em miúdo ou um acaso? Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite. Não sei, eu na altura, estamos a falar de 1990 e pouco, na altura não é como agora, hoje é muito diferente, é tudo muito mais informatizado. Na altura era o que havia, à baliza, à defesa, e eu na altura fui para a baliza, por uma questão, por falta de algum guarda-redes, eu nem tinha muito jeito para aquilo, mas o que é certo é que eu fui, gostei, e depois, pronto, mas deixei o futebol novamente. Eu fui muito miúdo para a baliza, depois voltei porque naquele tempo era mais difícil. Estamos a falar nos anos 87, Sim. As coisas eram muito mais difíceis e tinha o meu pai que não me deixava ir para o futebol. E eu Chegavas mais tarde a casa. deixei os estudos e fui trabalhar durante 3 anos. Trabalhei numa empresa, no qual fez-me homem, fez-me um bocadinho homem. E depois voltei outra vez ao futebol. Mas muito miúdo. Mas muito miúdo, e fui para o futebol, para os júniores do Famalicão, e aqui estou hoje com um trajeto não fiz uma grande carreira em termos de futebol, mas estive nos momentos certos, nas coisas boas. Fizeste. Agora, o que eu quero é que... Em termos de clube, o que eu quero é que possamos olhar para trás e perceber se mesmo antes do Famalicão ainda te recordas, porque eu recordo-me bem de uma super equipa Águias da Ariosa a jogar num torneio do Académico. Era uma super equipa onde constava João Vieira Pinto, por exemplo. Ainda te recordas desse torneio? Eu recordo porque joguei contra vocês. Exatamente, que boa memória que tu tens. Foi muito mal. Boa memória que tens. Foi um torneio brutal, fantástico, no qual que se fazia naquela altura, naqueles anos. Deixou-se de o fazer, porque também as coisas foram evoluindo, mas eram torneios muito bons que se fazia ali no pavilhão do Académico, com boas equipas e tudo entravam. E eu naquela altura fui pelo Águias da Ariosa, fui o João, foi o Abreu, o Sérgio Marques, vários jogadores, o António, que hoje trabalha no Record também, fiz aqui um bocado de publicidade, mas pronto. mas é um trabalho. Mas o António que hoje trabalha lá no jornal, e fizemos ali uma coisa muito engraçada, no qual engraçada não, trituraram os adversários. E eu comecei a ter um dom pela baliza. Eu já gostava da baliza. Aí comecei, porque estamos a falar de dimensões muito mais pequenas, balizas muito mais pequenas. Sim, era futebol de 5. Exatamente. E nós triturávamos aquilo, modéstia à parte, pronto, e fizemos ali uma coisa engraçada. E depois o tempo foi. E depois muitos daqueles miúdos transitaram para outras equipas, nomeadamente para o Boa Vista. Sim, e tu também, não é? E o João fomos para o Boa Vista. Por troca de bolas. Na altura não havia estas transferências que agora. Aquela altura era bola, um saco de bolas, e os jogadores vão. E foi por aí, a transferência foi por bolas, por não sei quantas bolas foi na altura, mas foram algumas. Depois o João seguiu o trajeto dele e eu, segui tu ainda passaste ali por Pedroços, bairro do Falcão, que diz muito também ao João Vieira Pinto, naturalmente. Exatamente. O sonho de facto tornou-se mais sério com essa passagem que dizias para o Famalicão, ainda júnior? Não contava, não contava como a minha vida dava um livro. Há muita gente que queria fazer um livro porque eu comecei a jogar futebol. Passei por uma fase punk, naquela dos anos 80 e tal, que havia as grandes discotecas e tudo, passei por aquela fase punk, no qual gostava imenso, e pronto, outros caminhos que não vale a pena estar as respostas, não convém dizê-los aqui, mas foi momentos engraçados. Deixei isso por umas botas de futebol que a minha mãe me deu. Minha mãe deu umas botas, deixas essas coisas todas, se calhar estava aí por um caminho que não devia. Reconheço na altura, e a minha mãe deu umas botas de futebol. Fui convidado para ir jogar futebol novamente. E aqui estou eu, passado uns anos. Mas trabalhei bastante tempo. A história é engraçada porque eu comecei a jogar futebol no Famalicão. Passado 6 meses fui campeão do mundo. Certo. A verdade é essa. E nem vos digo quanto é que eu ganhava, porque vocês até ficam... Era incrível, ganhava muito pouco e tínhamos jogadores, já naquela altura, a ganhar muito dinheiro, naquela altura, em 91.
Certo. Uma super equipa também, campeã do mundo, exatamente, com nomes, todos eles bem conhecidos, treinados por Carlos Queiroz, campeões do mundo em Lisboa. Ele foi Riad e eu fui de Lisboa. Fui de Lisboa, no caso de Lisboa. Lembras-te de algum momento interessante? Porque há um conjunto de jogadores que depois alimenta aquele sonho. E alimenta-se de que forma? Em relação ao estágio, ao jogo... Sim, aos estádios, aos jogos, enfim, a tudo aquilo que envolve uma seleção. Houve vários momentos naquele estágio. Nós tivemos 1 mês e meio em estágio, estivemos no Algarve, e depois passamos para Lisboa, depois viemos para o Porto, que o nosso primeiro jogo foi aqui no estádio, no antigo estádio das Antas. Certo. Mas houve muitas histórias muito boas, histórias que podemos contar, histórias que não podemos contar, histórias... Sim, mas não deixam de ser miúdos. Sim, portanto, aquilo tem que ser alimentado de alguma forma, e não apenas e só pelo jogo. Alimentar o espírito de equipa. Tu tinhas o Braçar, na altura, como a maior concorrência na baliza. Como é que se alimenta este espírito? O que é que ouvem dos técnicos? Muita informação. Temos um caso, por exemplo, Eu vou contar 2 histórias que se passaram lá naquele estágio, certo, que são histórias muito giras. Aquelas que se podem contar. Aquelas que se podem contar. Pronto, porque hoje em dia, o jogador de futebol não pode fumar. Ou seja, pode fumar. Ou não deve. Não deve. nem em público. Pronto, eu naquele Mundial, naquela seleção, ou seja, 80% dos jogadores fumavam. Okay. Hoje em dia é impensável. Agora vão ver os nomes da seleção para ver os jogadores que chegaram ao topo. Não vale a pena estar aqui a dizer nomes, mas muita gente fumava. Sim. E pronto, os tempos são outros, hoje já não se fuma. Certo. Ou fumam-se, mas vai-se encobrir. Mas naquela altura fumávamos e com prazer. E eu fumei durante muitos anos e gostava. E pronto. Certo. Temos o caso do Sérgio, do Barcelona, ele fuma e divulga e não tem nada, é a vida dele, ponto final. E nós naquela altura fumávamos muito. E estávamos num quarto, muitos jogadores, a jogar umas cartas, como se fazia, como ainda hoje se faz, nos tempos, nas pausas, mas há umas cartinhas e não sei o que, nós tínhamos um toque para entrar no quarto, que eram 3 toques, ou seja, 3 toques, abríamos a porta. Certo. É porque era um já estava combinado, era um dos nossos, exatamente. E estávamos todos lá dentro, e naquele, por azar, naquela altura estávamos a jogar a carta, mas quase todos fumavam, um ou outro que podiam fumar, e nós abrimos a janela, um dia de calor, foi na altura do verão e tudo o Mundial. Tínhamos a janela muito pouco, não estava muito aberta. E uma nuvem no quarto, aquilo é incrível, não sei o que é. E 3 toques. 3 toques. E estávamos a jogar alerta. Um jogo que envolvia algum dinheiro ali. E como estava um bom montante na mesa, 3 toques. Vai logo correr, nem viu quem era. Exato. Abre a porta e entra, porque estava uma alertazinha, não queria perder o jogo e não sei o que vai. Professor Carlos Queiroz. Entra ali, mas muito tranquilo, entra pelo quarto, vai à varanda, uma nuvem, ele quase que se perdia ali no meio da nuvem, volta outra vez, sai do quarto e nós assim, parados. Aí parou a alerta, parou tudo. Parou tudo, mas parou tudo mesmo. Já fomos. Íamos a treino a seguir. Vamos para o treino, não sei o quê. Começa a falar, junta ali a malta, todos ali a falar, ele deu-nos uma lição de moral. 70% do plantel deixou de fumar. Só com aquele que ele nos disse, que falou connosco. Eu não deixei. Continuei a fumar. Sim, mas a maior parte dele deixou de fumar. E foi giro, porque aquilo que nós tínhamos tudo combinado dos 3 toques, o sacana já sabia. Ou não sabia e calhou, não sei. Não sabia. Ali houve alguma coisa que se passou. E eu ia contar outra história, que foi na final do Mundial, antevéspera do jogo. Havia muitos patrocínios. Vocês, afinal, vão a grandes penalidades, não é? Fomos a grandes penalidades. Com o Brasil. Com o Brasil. Patrocinadores. Toda a gente que ia ser patrocinada. Ou havia os patrocinados de Adidas, de Adora, tudo naquela altura, as marcas todas. E eu não tinha. Tinham. Davam-me luvas, eu queria. Davam-me luvas e botas, siga. E naquela altura chegou ali muitas marcas dentro do hotel. O Carlos Queiroz chegou ali, isto não é feira da lada, arrumou toda a gente lá para fora. E nós assim olhar para ele. A autoridade que o homem tinha era incrível. Olhava para ele. E era sobretudo alguém que trabalhava bem a vossa mente? Muito. É das pessoas que me marcam mais a nível do futebol, porque eu não era nada. Eu era um simples guarda-redes que vinha de um Famalicãozinho e ele conseguiu-me moldar e mudar a minha mentalidade, porque eu tinha uma mentalidade muito diferente dos outros já estavam habituados a grandes jogos, grandes palcos, e eu nunca fui. Eu simplesmente miúdo de torneios,
miúdo de andar aí, de passar por uma fase punk, certo. por várias coisas que passei na vida, e ele ou soube, eles sabem tudo, sabem a nossa vida mesmo. Hoje vão ao altura. Instagram, na altura tinham informadores. Exatamente. Eu costumo dizer como a relação às meninas. As meninas antigamente tinham o diário, hoje publicam tudo no Instagram, hoje já não há coisa. Eu lembro da minha irmã que não posso tocar no meu diário, e hoje publicam tudo, mas isso é uma parte, e acho que os tempos evoluíram. Claro. E ele sabia tudo na minha vida, ou sabia quase tudo, e deu muito a ele. Ainda hoje ele não se lembra disso. Ele publica um livro a dizer que o Tom merecia uma história num livro ou numa entrevista. Devia dizer um episódio da tua história por tudo o que passaste. Não estávamos aqui uma hora, estávamos aqui vários tempos, desde que eu comecei até hoje, de momentos que eu passei e chegaram, passado 6 meses, estar no Mundial, não é para qualquer um. Naturalmente que sim. Olha, e depois daí, outros voos, vários clubes, passando por Futebol Clube Porto, Beira-Mar, Penafiel, Aves, Espinho, enfim, entre outros. Algum fica com um carinho especial? Todos eles. Todos eles. Eu fui àqueles clubes, foi sinal que os clubes quiseram. Portanto, eu vou estar grato sempre a eles, todos os clubes. E a passagem para treinador de guarda-redes foi natural ou não? Foi natural, porque eu quis sempre, depois de deixar a parte do treino, quis voltar a treinar. Uma coisa é treinar, outra coisa é dar o treino. E a uma altura que eu ia na Senhora de Matosinhos, das coisas que não me esqueço, que eu estava com os meus 40 anos já, e na Senhora de Matosinhos encontro o grande senhor do futebol, para mim o grande mestre do futebol, depois do Carlos Queiroz, é outra figura que me diz bastante, que é o caso do Vítor Oliveira. E virou-se a mim: Carcaça, não deixas o futebol? Estavas tu que no Paredes? Estava eu no Paredes, exatamente. Pô, de memória. De verdade, estava eu no Paredes. Com o Fernando Valente. E o Fernando Valente ainda queria que eu jogasse. Eu já não jogo, eu já rebolo, eu já não jogo, já rebolo, eu já estava a ficar mais forte e eu não posso jogar, mister, porque no fundo não ando em grandes clubes, mas tenho uma imagem a defender. As pessoas conhecem, pessoas vão ali, conhecem isto, aquilo, aquilo outro, e eu não estou para ir para os campos. Depois de arrastar. Estamos a falar de Liga 3 ou CNS, onde os campos são mais curtos, as pessoas são. E qualquer coisinha, e as pessoas insultam, estás velho, estás gordo, isto, já não dava para aquilo. Não, mister, não vou, agradeço o convite, estou fora. Vou para casa, o Agostinho Bento, que está hoje no Felgueiras, convida-me para ir para a FAV. E eu, não vou, mal a pena, não vou, chega. Mas o que é que vai? Eu dizia que não ia, mas depois havia o meu outro lado, para onde é que vais? O que é que tu vais fazer? Porque eu tenho o 12º. Eu não tenho faculdades, não tenho nada, o que é que eu vou fazer da vida? Eu só lembrava assim, olhava para as minhas mãos, tenho 2 mãos, tenho 2 pés, estava a trabalhar. E eu gostava de continuar a minha carreira como treinar uns guarda-redes. Ligado ao futebol. Se é treinar guarda-redes, mas se possível, treinar guarda-redes. Chegamos assim no Matosinhos, o grande Vítor Oliveira: Carcaça, quando é que deixas o futebol? Mister, quando você me convidar. Aí eu não sei se vou ficar no Arouca, que ele estava no Arouca, tinha ido, o Henrique Nunes estava lá, ele foi para lá substituir o Henrique Nunes, primeiro ano da Arouca. Eu, mister, eu vou, se você quiser, tudo bem. Passado 2 semanas ou 3, estou a entrar no Leroy, são coisas que me ficam mesmo. Entrar no Leroy, ali à beira do Mar Shopping, telefone, Vítor Oliveira, caralho, deixa-me atender. Então, mister, como é que estamos? Está tudo bem? Vou ficar no Arouca, queres ir comigo? Onde é que eu assino? Posso-vos dizer que foi ganhar mesmo miseravelmente, muito baixo. Miseravelmente? Não. Muito baixo. Muito mais, claro. Não, muito baixo. Muito baixo? Muito. Mas consegues logo ali, tipo, 2 subidas consecutivas. Logo 2 subidas. No Arouca e Moreira. E em Moreira de Cónegos. Depois o mister vai para a União da Madeira, não houve hipótese de... Exatamente. Vai para a União da Madeira, não houve hipótese de me levar. Porque já tinha lá o guarda-redes, a equipa técnica. Eu continuei com outros colegas, com outros treinadores e tudo, mas a minha meta era sempre trabalhar com ele. Inclusive é que ele queria que eu trabalhasse com ele e andava sempre a ligar-me para tu vais com ele, mas no final da época vens comigo ao mesmo. E eu vou consigo para todo lado. Porque eu gostava, porque eu sentia que eu tive vários convites quando trabalhava com ele e nunca quis sair porque quis continuar com ele. Porque eu costumo dizer que tive 6 anos com o Vítor, aprendi mais com o Vítor do que a minha carreira de futebol. Sim, alguma coisa de especial tinha que ter. Eu dizer a ele, mister, se um dia eu apanhasse como treinador, eu acho que era mais guarda-redes. Mas infelizmente não apanhei, não foi sempre assim. com o adversário,
porque era uma pessoa diferente. Aquilo que costumo dizer, o Vítor Oliveira é diferenciado dos outros, é diferente, completamente diferente. A tua carreira depois passa, por exemplo, por Gil Vicente com o Nandinho, O que Nandinho, era quase... exatamente. Era a idade mais ou menos a mesma, não é? Nandinho também me convidou, porque foi o ano que o Vítor não me pôde levar, aí acho que salvo o erro, não tenho que precisar, mas acho que foi quando ele foi para Chaves, o Vítor. E é possível, mas se calhar está ali uma troca de equipas, mas pronto, mas foi nessa altura não foi possível ele me levar, e o Nandinho convidou-me, eu com muito gosto muito de Nandinho, e ele está a ter um sucesso fantástico no Bahrein e eu torço por ele. Convidou-me, fizemos uma carreira muito gira, fomos até às meias finais da Taça de Portugal, no campeonato fizemos um campeonato muito engraçado. Depois o ano passou, eu voltei outra vez a não entrar com o Vítor, fui salvo erro com o Jorge Costa para o Arouca outra vez, para o Arouca. Depois Jorge Costa, que fez parte da equipa também. Exato, do Aves. Dos campeões do mundo. Exatamente, Jorge Costa. A minha relação com o Jorge Costa é uma relação já. O João Pinto, são pessoas com as quais eu me ligo diariamente, falo diariamente com eles. Inclusive o Jorge não estive a falar com ele está lá nos Estados Unidos e falei com ele. O João ganhou a Liga das Nações, estive em contato com ele. São pessoas que ficam viveram comigo. E ainda bem. O João Pinto cresceu comigo, o João Pinto viveu no mesmo bairro que eu, e o João Pinto fizemos uma vida, depois cada qual cruzou a sua vida e traçou a sua linha, claro, mas sempre sempre perto. Se não fosse por telefone, estávamos sempre muito perto. Ainda bem, ainda hoje temos uma grande amizade, e essa amizade há de durar, se Deus possível quiser. Também na profissão fazer amizade. Quando, permite-me a expressão, penduras as chuteiras, apesar de todos os convites para continuares, qual é a sensação? Eu naquele momento, eu não sei qual foi a sensação, mas foi uma sensação de já acabou. Acabou. Já não vou me atirar mais para o chão. Poder posso, mas se calhar aquele mas não é mesmo um momento. Mas é aquilo que eu costumo dizer. Eu gostei. Eu fiz aquilo que gostei. Foram 40 anos. Eu deixei o futebol com 40 anos. Sim. E disse, cheguei tarde ao futebol. Cheguei muito tarde ao futebol. Mas desfrutei de tudo. Desfrutei da vida. Desfrutei daquilo que eu mais gostei de fazer. Aquilo que eu costumo dizer. Eu amo o futebol. Eu adoro o futebol. E apesar de haver um período em que se calhar muitos altos e baixos e nem ligaste se calhar completamente ao futebol, ainda hoje e ainda agora e aquilo que de bom estava a acontecer, ainda hoje quando eu digo e entrei aqui disse sou uma pessoa que não vou ao evento, não gosto de estar em evento, mas sou um apaixonado pelo futebol, pelo leste de desporto. Porquê? Porque eu respeito isto, porque tudo que tenho devo ao futebol. Olha, e uma ligação a Aves, neste caso Santo Tirso, não é? Sim. Conta-me lá. Agora, voltou a Aves. Voltamos ao Aves, porque num contava, eu joguei lá 3 anos. Como jogador, joguei lá 3 anos. E voltei outra vez ao clube. O clube está na mesma, tudo igual. O campo, as pessoas, algumas pessoas ainda estão lá. É um clube que me diz bastante. Como todos os outros por onde eu passei, mas é um clube que tive lá 3 anos. Certo. E gostei. Alguns presidentes que ainda hoje me dão muitíssimo bem, ainda me ligam. E tenho uma relação fantástica com eles. E eles ficaram super contentes quando eu fui para lá. Vinha para cá agora hoje estavam a ligar um ex-presidente do clube. Temos jogadores, não temos jogadores? Eu não sei de nada. Eu tenho guarda-redes e ando a ver guarda-redes. Agora o resto querem tentar saber por mim alguma coisa, mas é aquilo que eu quero é saber guarda-redes. O restante a mim não me diz nada. Esse é o teu principal trabalho. Olha, e para além de Santo Tirso, Aves, uma ligação muito grande à Maia, na verdade, não é? A Maia, eu caí aqui de paraquedas. Eu costumo dizer, eu tive para comprar aqui, sou do Porto, natural do Porto, ali do bairro de Falcão. O bairro de Falcão, onde de resto lá está o João Vieira. E eu fui procurar na altura, queria comprar uma casa, fui a ver a vários sítios e tudo, e por intermédio do Caetano, Paredes, do Paredes, o pai, não o filho, apesar de não andar muito bem com o filho, o pai ia construir um prédio aqui. Falou-me, tinha ali uma coisa boa para ti. Queres comprar? É novo, não sei o quê. Deixa-me lá ver. Aquilo não estava em construção, que é ali à beira do Burger King, aquilo não estava tudo a monte, não havia nada lá. Tá bem. Fui lá ver aquilo, gostei do projeto, gostei da maquete, comprei até hoje. E hoje vive-se desporto, respira-se desporto. Eu adoro a Maia e eu acho que o desporto na Maia devia ser mais valorizado. Eu percebo que a Maia é mais virada para a cultura, bem, e o desporto também é cultura. Certo.
mas acho que deviam apostar um bocadinho mais no futebol, que acho que a cidade merece um clube, principalmente nos campeonatos profissionais. É a minha opinião. Falamos do teu percurso e dessa questão que te desviou um bocadinho do futebol, se não um bocadão. Mas olhando para este telefone que aqui está, se eventualmente, e esse é um telefone se calhar dessa altura. Muitas vezes. Dessa altura. Muitas vezes. Se ele tocasse e a chamada fosse para ti, quem é que gostavas que fosse? Os meus pais. Eu estou cá. Para dizer alguma coisa especial? Eu agradeço por estar aqui e por me darem estar aqui com o cidadão, mas eram os meus pais. Agradecer as botas, eventualmente, tudo. que também. Tudo. Se também eu estou aqui, devo a eles. E o que é que lhes dizias? Obrigado. Olha, mas nesta altura sou eu quem agradeço. Obrigado por esta conversa neste podcast. Eu que agradeço. Obrigado eu. E assim fica concluído este episódio deste podcast Maia Cidade do Desporto. Não perca a próxima edição, que vamos contar com um maiato, campeão da Europa de futebol, que vive hoje uma aventura no Qatar. E tive um outro estímulo, que eu não o disse há pouco. É que o meu filho trabalhava no Qatar há 6 anos e tinha 2 netas que nasceram lá. Portanto, era uma oportunidade. Eu, pelo menos um ano, estar junto das minhas netas e da família que já não só via uma vez por ano. Pronto. Ilídio Val é o nosso próximo convidado no podcast Maia Cidade do Desporto, onde contamos sempre consigo. Não perca.